Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como se aposentar com as ações do Banco do Brasil. A gente sabe que o Banco do Brasil foi um dos bancos que mais geraram valor para o acionista no longo prazo. E ele acaba sendo visto aí como um banco para se aposentar, que ele paga sistematicamente para o investidor dividendos e para quem comprou o Banco do Brasil há muitos anos conseguiu no longo prazo mais de 20% ao ano. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Banco do Brasil, para você ter ideia, se você comprou lá desde os anos 2000, você multiplicou seu capital em mais de 15.000%. Quer dizer que com ações do Banco do Brasil, 100 mil reais se transformaram aí em mais ou menos 20 anos em aproximadamente 15 milhões de reais. Perceba que é sim um patrimônio bastante substancial. E esse investidor, mais do que está aposentado, recebendo aí uma belíssima renda passiva, mais ali de 150 mil por mês sem fazer nada. Será que é possível ainda hoje se aposentar com as ações do Banco do Brasil e ganhar muito dinheiro? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então já fique comigo até o final, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre Banco do Brasil que poderia fazer você se tornar multimilionário aí no mercado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações aqui do canal, o Banco do Brasil é a minha maior posição. Então, tenho aí meio que, consequentemente, uma licença para falar de Banco do Brasil, porque eu já tenho ações aqui do banco há bastante tempo e eu percebo que para o longo prazo foi um banco muito vencedor aqui na carteira do canal, tanto pelos bons pagamentos de proventos e toda a valorização que o banco me trouxe no período, tá? Grande parte da rentabilidade que a carteira tem conseguido nesses últimos anos e crescimento patrimonial foi em decorrência do Banco do Brasil, porque eu já compro o banco aí desde o ano de 2022. Primeiramente, a gente precisa entender, antes de a gente falar sobre dividendos, aposentadoria, potencial de valorização, a gente precisa entender um pouco o que é o Banco do Brasil, pessoal, né? Que parece muito óbvio, mas não é tanto assim. Ele é um banco que acaba sendo muito forte no agronegócio. Então você já sabe, já consegue entender já aqui de antemão de que o Banco do Brasil ele é cíclico, ele depende do agronegócio para acabar se dando bem. A vantagem é que se a gente comparar com empresas, por exemplo, como Petrobras, Vale, ele acaba conseguindo controlar essa ciclicidade. Ele não fica totalmente suscetível à volatilidade do preço da commodity. Por quê? Porque ele pode endurecer, enrijecer a concessão de crédito. Então, quando ele percebe que o agro não está indo muito bem, o Banco do Brasil ele pode focar em linhas menos cíclicas, como pessoa física e pessoa jurídica. A gente sabe a novela que tem acontecido com o Banco do Brasil aqui no curto prazo. Para o investidor de curto prazo já levou um susto, tá? Porque tecnicamente, pro ano de 2025, o lucro do Banco do Brasil derrapou. Isso aqui aconteceu em pouquíssimos trimestres. Mas agora, aparentemente, o Banco do Brasil está tendo uma recuperação gradual do seu lucro e da sua rentabilidade. E a perspectiva para o ano de 2026, que é o ano que a gente está agora, é de um guidance na faixa de 22 a 26 bilhões, o que já coloca um crescimento em comparação com o ano de 2025. Então perceba que por mais dessa crise toda, o Banco do Brasil ainda segue lucrativo e pagando um dividendo bem interessante. O que atrai do investidor previdenciário é que o Banco do Brasil ele tem uma boa política, ele paga de maneira trimestral, o que dá mais ou menos ali 8 proventos por ano. Fora que o Banco do Brasil é uma das únicas ações da Bolsa de que coloca calendário, tá? Ele é aquela empresa, pessoal, que define as datas de pagamento. Você vai saber mais ou menos ali a data que você vai receber o dividendo do Banco do Brasil. Isso aqui é uma previsibilidade muito grande, porque se você já é um investidor que vive de renda, tecnicamente pensa aí, ó, vamos supor, apenas um cenário hipotético, tá? Que você tenha, sei lá, 3 milhões de reais, você já tá na fase de viver de renda, está na fase de usufruto. E você tem Banco do Brasil a R$ 21.
Tecnicamente, o banco caiu bastante nesses últimos tempos e tem investidores que conseguiram abocanhar a R$ 21. Você tem 142.857 ações de Banco do Brasil. O banco ele tá pagando um provento de curto prazo de mais ou menos 6 a 5% ao ano, tá? Isso aqui de curto prazo, mas a perspectiva para o longo prazo é que o dividendo volte a ficar interessante, conforme a recuperação do lucro for acontecendo de maneira gradual. Mesmo assim, quando você pega o yield médio do Banco do Brasil nos últimos anos, a gente percebe que fica de 8 a 9%, tá? Então vamos colocar aqui 8% na sua média. Se você receber, tecnicamente, 8% de yield com o Banco do Brasil, isso equivale a R$ 240 mil por ano. Se você dividir isso aqui por 12, isso dá aproximadamente R$ 20 mil por mês, isso aqui em renda, tá? Você colocando com yield ali de 8% ao ano. Aí vamos supor que desses 20 mil você viva com 10 e você reaplique a outra metade. Então perceba que você gera, assim, ainda assim, um efeito composto de reinvestimento do provento. Fora que, tecnicamente, o provento de 9%, se você vive, né, com a metade dele, a gente tem que dividir por 2. Então, consequentemente, você está vivendo com 4,5% ao ano. Ainda te sobra aí, basicamente, um provento, tá? Se você coloca 9 dividido aqui, ó, por 4,5%, ainda te sobra 4,5% para você conseguir investir. Se o banco crescer a uma taxa de 11% ao ano no seu lucro, historicamente o Banco do Brasil cresceu a essa taxa. Você coloca aqui, ó, 1 menos payout multiplicado pelo um ROI na faixa de 16% ao ano. Logo, o Banco do Brasil pode crescer 11%, e você ainda tem aí quase 4,5% para reinvestir todos os meses. A uma taxa de 13% ao ano, somando o reinvestimento e mais valorização, ainda assim você pode ter 18% ao ano no longo prazo, mesmo tendo um usufruto aí de 4 a 4,5% da sua renda. Tecnicamente, você conseguir 18% ao ano sobre um patrimônio de 3 milhões já é muita coisa, mesmo você vivendo de renda. Então perceba que dá para a carteira continuar crescendo se você já tem bastante dinheiro, tá? Então você pega ali, ó, 3 milhões de reais, se você colocar 18% ao ano, supondo que você vai usufruir de 4,5% ao ano, que dá aquela renda de 10 mil por mês, e você invista isso durante 10 anos. Daqui a 10 anos você vai ter um patrimônio de 15 milhões. Aí você fica nessa mesma continha, a única diferença é que os valores vão aumentando, né? Imagina usufruir 4% de 15 milhões. Aí a matemática já joga ao seu favor. 4,5% de 15 milhões, você tem uma renda anual de 675 mil por ano. Se você dividir isso aqui por 12, você tem uma renda total para viver de 56 mil reais. Já dá para ver muito bem no Brasil, com 56 mil, dá para você pagar uma boa casa, viajar com a sua família, ter aí um bom plano de saúde, vários outros benefícios, né, que você pode conseguir. E as ações proporcionam isso, mas consequentemente você tem que olhar para médio e longo prazo. Mas Pablo, eu tô começando agora. Aí você vai ter que fazer o projeto do início. Banco do Brasil hoje, nos preços atuais, para mim ele é uma empresa de aposentadoria. Porque pensa bem, colocando no múltiplo atual, o quanto que será que o Banco do Brasil pode gerar de rentabilidade? Bom, se a gente fizer a conta de 1 menos payout vezes ROI de 16% e somar um provento de 8,5% ao ano lá no longuíssimo prazo, o Banco do Brasil pode te gerar uma rentabilidade de 23% ao ano na média, que foi mais ou menos o que ele gerou desde o Plano Real. Ficou muito próximo do nosso cálculo, porque o banco ainda segue lucrativo. Se nós colocarmos a lupa do Graham, o banco está muito barato mesmo, ainda mais precificando essa recuperação aqui que o banco tende a ter gradual. O preço justo das ações ficam de R$60. Se você dividir isso aqui, ó, por R$27, o banco poderia dobrar na cotação, subir uns 128%. Fora também o valor patrimonial, né, que segue muito abaixo, denotando de que o banco mais do que poderia dobrar na cotação. Fora que se você pega o Banco do Brasil em momentos de estresse, várias vezes se provou em ser um bom investimento. Olha aqui para quem comprou em 2004, conseguiu 1.500% somente de alta. 2016 conseguiu 300% de alta. E o mesmo cenário aparentemente parece estar acontecendo. Juro alto, Selic nas alturas, já com perspectiva de queda, agronegócio estando em dificuldade. O momento perfeito são quando ninguém quer comprar. E quando todo mundo quer comprar é um momento de euforia, como aconteceu ali no ano de 2023, 2018 e também 2008. Então perceba que os momentos mesmo de acumulação são os momentos quando o banco está passando por uma grande turbulência. Historicamente, pelo menos isso aqui se mostrou muito bom no Banco do Brasil. E olha que legal, para quem pegou aí o banco em momentos de baixo, ó, valor patrimonial, perceba que estamos negociando com P sobre VP na mesma faixa de 2017, 2016, 2004 a 2005. Se acontecer um momento de alta no mercado, Banco do Brasil poderia aí se multiplicar por várias vezes, multiplicar seu capital em até 3, 4 vezes. Então perceba aí que parece ser um banco sim
bem atrativo olhando por essa perspectiva de médio e longo prazo. Pablo, será que se eu conseguir 22% ao ano é bom? 23% ao ano? Até porque o Banco do Brasil girou mais que o Itaú, tá? Pra vocês terem ideia, o Itaú desde o Plano Real girou 20% ao ano no longuíssimo prazo. O Banco do Brasil girou 3% a mais justamente por conta da volatilidade. Normalmente ações mais cíclicas tendem a girar mais retorno. Então vamos ver se deu certo? Vamos supor que lá desde o Plano Real dos anos 2000, você ficasse aplicando R$1.000 por mês em Banco do Brasil. Isso é longo prazo, pessoal, um plano de longo prazo, tá? 23% ao ano. Colocando aqui, ó, numa lupa de 27 anos no tempo, que é o tempo que você demora para se aposentar no INSS, tá? Muita gente, é muito longo prazo. Só que engraçado, o brasileiro consegue esperar 30 anos no INSS e acha tranquilo. Daqui 30 anos eu vou me aposentar. O que acontece se eu conseguir 23% ao ano em ações durante 30 anos? Será que eu consigo ter um bom dinheiro investindo R$1.000 por mês? É isso que a gente vai ver. Você consegue produzir um patrimônio de 35 milhões de reais. Então perceba que é sim um baita volume de patrimônio. 35 milhões, te dando ali, ó, 1% ao mês, você já ganha 350 mil por mês. Veja se o INSS proporciona isso pra gente. De jeito nenhum, tá? Porque isso aqui são negócios, pessoal. Você tá crescendo junto com a empresa. Pablo, eu quero olhar um pouco mais para curto prazo, 10 anos. Ainda assim, você vai produzir um bom dinheiro, 428 mil reais. É claro, quanto menos tempo, mais aporte. Se você dobrar seu aporte, tentar trabalhar, se empenhar, aportar um pouquinho mais, você vai conseguir atingir o seu primeiro milhão bem mais rápido, tá? Então é muito importante que vocês se dediquem no seu aporte, porque esse será o diferencial, pessoal, não tem jeito, tá? Um aporte mais robusto vai fazer com que você tenha aí um patrimônio pujante. Vamos pegar, por exemplo, aqui a carteira do canal, vamos calcular daqui 10 anos como ela vai estar? Vamos fingir aqui, ó, patrimônio da carteira do canal, 245 mil reais, tá? Esse é o patrimônio da carteira do canal. Se eu conseguir 24% ao ano na média, a carteira gerou isso mais ou menos. Em 10 anos, aportando ali basicamente essa simulação que a gente fez, daria um patrimônio de 3 milhões de reais, tá? Se eu colocar em 30 anos, que seria o que eu aposentaria pelo INSS, fazendo aqui a brincadeira que eu fiz com vocês também, a carteira do canal com 23% ao ano conseguiria 225 milhões de reais de patrimônio. Já está legal, né? Até mesmo muito antes desse prazo, você já consegue aproveitar a vida aí. Em 8 anos no tempo, você já multiplica para 1,8 milhão. Já dá para começar a desfrutar um pouco, tá? Pelo menos sacar ali sempre a regra dos 4%. Pablo, por que essa regra dos 4%? Nos explique, pelo amor de Deus. Pessoal, a inflação média do Brasil gira em torno de 6% ao ano. Para o seu dinheiro não perder poder de compra no longo prazo, é preferível de que você tire 4%, no máximo a 5%, tá? Em anos que a bolsa estiver em alta, o lucro das empresas estiver crescendo mais, você pode tirar um pouco mais, pode chegar até tirar 6% em alguns anos, mas é melhor não ultrapassar essa faixa, porque senão seu dinheiro vai perder poder de compra. Então é melhor que você sempre tire a menos do que a inflação. E essa conta, ela é de ouro. Imagina se você tem aí, ó, um patrimônio, sei lá, de 5 milhões de reais, de 1 milhão, tá? 1 milhão e 800, que nem a gente fez ali na calculadora. Pablo, eu quero tirar 4% ao ano, 4,5%. Quanto que eu vou viver? Você vai viver com 81 mil no ano. Tecnicamente, 81 mil no ano te daria ali, dividido por 12, tá? Isso vivendo. Você pode sacar e usar como você quiser. 6.700 por mês. Perceba que já é uma renda, sim, que dá para você conseguir viver bem, mais ou menos como uma classe média aqui no Brasil. Então, por isso que eu, particularmente, preferiria trabalhar forte, pelo menos até acumular uns 3, 4 milhões. Porque aí a margem é totalmente diferente você colocar um capital gigantesco, né? Se você já tem 4 milhões de reais e você coloca ali, ó, tecnicamente 4,5%, viver desses proventos, você já consegue aproveitar 180 mil no ano. Dividido isso aqui por 12, você já consegue ter uma renda de 15 mil por mês. Aí já muda bastante. Então, conforme o patrimônio for aumentando, perceba que você vai ter mais luxo. 10 milhões, 15, 20 milhões, aí já era, tá? Você já zerou o jogo por completo. Aí o restante é somente consequência. O mais difícil é você atingir essa barreira de 100, 200 mil a 1 milhão de reais. Depois do milhão, as coisas ficam mais fáceis. Pensa bem, ó. Se você já tem 1 milhão investido, quanto mais dinheiro você tem, menos rentabilidade você precisa. Se você, mesmo que você gere 15% ao ano, durante 5 anos, aportando, sei lá, nada, vamos supor que você apenas reinvista, tá vivendo com uma parte, né, do provento e tá reinvestindo o restante. Sua carteira vai ter daqui 5 anos 2 milhões de reais, pessoal. E se você pegar um ciclo de alta na bolsa, você pode ter até ali uns 2,7 a 3 milhões. 10 anos no tempo, você já acumula aí 7,3
milhões de reais, apenas reinvestindo o provento. E detalhe que nessa conta eu tô considerando vivendo com uma parte, tá? A gente tá fazendo aquela regra de bolso de 4.000%, que na prática, pessoal, uma hora a gente vai cansar de trabalhar, uma hora você vai querer viver dos seus rendimentos, e é totalmente plausível. Mas não, Pablo, eu sou nervo firme, vou continuar trabalhando. Melhor ainda, mais rentabilidade você vai ter e, consequentemente, aportes do bolso. Imagina você com o patrimônio desse ainda aportando, aí vai ser mais rápido ainda, né? Você pode chegar ali em 10 anos com 11 até 12 milhões de patrimônio. Eu acho que o Banco do Brasil é uma das ações aí que pode atingir isso, porque é uma ação cíclica que está passando por um momento complicado, pode proporcionar uma recuperação bem interessante, tanto de valorização, que vai trazer um gatilho de rentabilidade, e também os dividendos, que tende a voltar aí gradualmente para o investidor. Enquanto isso não acontece, você pelo menos vai recebendo de 5 a 6% ao ano no médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, se eu sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Acredito que vai auxiliar bastante aí vocês no projeto de aposentadoria e de crescimento patrimonial. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia para a sua vida toda. Segundo aqui, é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem você ter aí trabalho nenhum. Terceiro fator, tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de aposentadoria olhando lá na frente. A carteira do canal também está aqui nessa mesma trajetória e eu também olho para o longo prazo. Acho que lá na frente eu vou colher aqui bons frutos desses investimentos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!